Shalom! Estamos aqui mais uma vez e desta vez para falar sobre um vídeo muito importante, sobre judeus e gentios, a parte profética, os últimos dias, qual é a palavra para os gentios e qual é a palavra para os judeus? Ou existe uma única palavra? Nesse vídeo nós vamos responder esta pergunta. Mas antes, você precisa entender o básico. E o básico é saber que tudo começou com os judeus. Porque os patriarcas, eles eram hebreus. Mas Deus já mostrou desde os patriarcas o quanto ele amava o mundo e o seu projeto era salvação para todos, porque ele disse para Abraão: Abraão, através de você, todas as famílias da terra serão abençoadas. Depois a gente chega no Novo Testamento e nós temos uma realidade. Jesus nasceu, Jesus cresceu, Jesus teve o seu ministério em Israel. Jesus morreu, Jesus ressuscitou em Israel. O seu primeiro grupo de discípulos eram judeus. Os seus apóstolos, os pilares da igreja primitiva, eram judeus. Então a igreja começou com judeus. E depois, quando os gentios começaram a se converter, desde Pentecostes, mas já com Jesus já teve gentios que se converteram. Mas vamos pegar a igreja primitiva. Para onde eles iam? Por exemplo, Cornélio. Cornélio se converteu. Aonde ele iria adorar a Deus? Na sinagoga, porque não tinha outra opção. Era um lugar judeu e gentio, união, todo mundo junto. Só que no ano 300 depois de Cristo, o imperador Constantino, ele fez uma pseudo-conversão. Era politicamente correto ele ser cristão. Ele seria mais popular se ele fosse cristão. Então ele não se converteu de verdade. Foi uma pseudo-conversão. Mas neste momento ele causou um grande dano. Ele separou judeus e gentios e ele criou o que nós chamamos hoje de igreja. Esta é a realidade. Mas isso é para um outro vídeo nós falarmos sobre esse assunto. O importante é você saber que tudo começou com todo mundo junto, todo mundo unido. E é lógico que Deus tem um plano de que volte todos a serem unidos. Mas vamos agora para Romanos capítulo 11, para você entender um pouquinho o que Deus fala de um erro que aconteceu na igreja. Durante esses 2000 anos que se chama o tempo da graça, da cruz até nós, aconteceram uma polarização extrema. Tem aqueles que são antissemitas são aqueles que não gostam de judeus, culpam os judeus e dizem foram os judeus que mataram Jesus. Peraí, que afirmação é essa? Quem matou? Tudo bem, judeu entregou, religiosos entregaram Jesus? Sim. Mas quem executou? Romanos. Então quem que matou? Foram judeus ou foram gentios? Porque os romanos eram gentios. Ninguém, a resposta é ninguém, nem judeus nem gentios, ninguém matou Jesus. Como Jesus mesmo disse, ele entregou a sua vida. Era plano perfeito ele morrer. Então ninguém matou Jesus. Jesus entregou a sua vida. Por isso que eu quero ler com você Romanos capítulo 11, onde o Senhor explica o que aconteceu no versículo 17. Romanos capítulo 11 é um capítulo lindo que mostra que os judeus, eles foram, por um tempo, eles foram feridos de cegueira, porque eles não reconheceram a visitação do Senhor, não o aceitaram como Messias. Então o Senhor disse, tudo bem, então vocês vão ficar cegos até o final do tempo dos gentios. O tempo dos gentios é isso que nós estamos vivendo, esse tempo da graça. Mas esse tempo da graça está acabando e um sinal é a conversão de judeus. Eu particularmente conheço muitos judeus que estão se convertendo neste final do tempo da graça e não é ninguém evangelizando, eles estão tendo experiências pessoais com o Senhor, em visão, em sonho. Isso é sobrenatural, porque é o final do tempo da graça. Quando eu vou para Israel,
Eu tenho o meu grande amigo que ele ensina em parte dos lugares, ele é um judeu messiânico. Então, judeu que aceita Jesus como o seu Messias passa a se chamar judeu messiânico. Então, nós temos essa polarização. Alguns que dizem que culpam os judeus e são antissemitas na igreja, e outros que é uma polarização também errada, que eles simplesmente estão se judaizando, voltando a fazer o que Deus mandou que não fizesse. Os gentios não têm que se circuncidar, e fazendo rituais, se circuncidando, negando o nome de Jesus. Uma igreja judaizante também é errado. O judeu, quando se converte, ele é messiânico e continua sendo judeu. Ele é um judeu que Deus tem uma aliança com ele. E nós somos os gentios que nos convertemos e reconhecemos Jesus como Senhor e Salvador. Veja o que está escrito em Romanos capítulo 11, versículo 17. Se, porém, algum dos ramos foram quebrados e você, sendo oliveira brava, foi enxertado no meio deles e se tornou participante da raiz e da seiva da oliveira, não se glorie contra os ramos, mas se você se gloriar, lembre que não é você que sustenta a raiz, mas é a raiz que sustenta você. Então você dirá: alguns ramos foram quebrados para que eu fosse enxertado. Aqui é uma analogia muito clara para quem é de Israel. Está falando de oliveira brava e oliveira real. A oliveira real, por causa do seu nome, o seu nome é esse, porque é uma oliveira que dá frutos e frutos nobres. No entanto, quando ela envelhece, a sua frutificação fica bem menor, mas ela continua dando frutos nobres. Então existe uma técnica de pegar um ramo de oliveira brava. Quem é a oliveira brava? A oliveira que dá muito fruto. A frutificação dela é o tempo todo muito grande, porém com fruto de baixa qualidade. Neste enxerto, você quebra um ramo de oliveira brava e você fere a oliveira real. Ferir é corta e você enxerta este ramo. As duas se beneficiam. A oliveira real, ela é beneficiada porque agora ela passa a dar mais fruto e continua sendo fruto real. E a oliveira brava, ela é beneficiada porque agora ela dá muito, aquele ramo que dá muito fruto, no entanto, dá fruto de qualidade superior. Então o Senhor está falando, olha, nessa unidade, nesse tempo do fim, a unidade entre judeus e gentios, os gentios orando e reconhecendo em gratidão tudo que receberam dos judeus, orando por eles, por este momento, pela conversão antes do arrebatamento, você vai ser beneficiado. Deus fala para orar por Israel e nós seremos abençoados. E os judeus, quando se convertem e eles entendem a bênção que são os gentios, eles também são beneficiados. Então essa unidade no tempo do fim, ela já estava programada por Deus, como está escrito em Romanos capítulo 11. E um tem que amar o outro. Unidade, amor entre judeus e gentios no tempo do fim. Mas agora, para entender, em Mateus 24, muitos me perguntam até onde é para a igreja a palavra e aonde está escrito que é para os judeus. Mateus capítulo 24, abra agora. Mateus capítulo 24 está escrito, desde o versículo 1, que Jesus subiu no Monte das Oliveiras, os discípulos pediram para ele falar sobre os últimos dias e ele começa a falar em ordem cronológica mesmo. Ele começa a dizer, olha, vai vir dias, e aí você tem, assim, no versículo 3 de Mateus 24, você tem um subtítulo escrito, Princípio das Dores. E ali Jesus começa a falar, olha, quando estiver perto do arrebatamento, quando estiver perto de algo grande acontecer, coisas difíceis vão acontecer. E aí ele diz, vai ter engano, vai ter guerras, vai ter tremores, vai ter tragédias, vai ter muita traição, muitas coisas. Ele fala fome, pandemia.
muitas coisas. E ele termina dizendo o seguinte, ele fala no versículo 7 e 8, porque nação se levantará contra nação, reino contra reino, haverá fome, terremoto em vários lugares. Porém, todas essas coisas são o princípio das dores. Ele marcou, essa é a marcação, esse é o princípio das dores. O princípio das dores é para o mundo todo e é para os gentios. Os judeus estão, judeus messiânicos também estão vivendo esse princípio das dores. O mundo está vivendo esse princípio das dores. Judeu também está vivendo esse princípio das dores, mas eles não reconhecem judeu religioso que ainda está esperando o Messias. Ele não reconhece este momento como o princípio das dores, porque ele não está esperando este Messias que nós esperamos vir e levar a sua igreja. Ele está esperando um Messias que vai construir o terceiro templo, um Messias que vai trazer paz entre eles e os árabes, um homem de carne e osso que vai estabelecer a paz, que vai reinar sobre toda a terra, e os judeus estarão em evidência, serão privilegiados nesse tempo. Eles estão esperando este Messias, eles não esperam Jesus. Então, eles não estão esperando, eles nem sabem da existência de Mateus capítulo 24. Eu estou falando de judeus ortodoxos, ultra-ortodoxos. Eles não esperam Jesus como Messias. Mas o Senhor acaba esse tempo que é uma mensagem para os gentios. Ele está dizendo, olha, no versículo 14, e será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Jesus, ele foi muito claro. Ele começa no versículo 3, falando sobre um tempo que se chama princípio das dores, que é o final do tempo da graça. Tempo de muita dificuldade. Dificuldade espiritual, porque vai ter muita opressão, econômica, ambiental, social, dificuldade em todos os âmbitos, momento de muitas tragédias. E este momento a terra toda vai viver e sentir, mas ele disse, não é o fim. Igreja, fique atenta, o que você precisa fazer é levar o evangelho em todos os lugares. E aí sim será o fim. E o evangelho não vai ser levado da forma como nós estamos levando agora. Vai ser com muitos sinais, como a igreja primitiva, porque vai ter um grande avivamento. Então vai ser com muitos sinais, prodígios, maravilhas. Deus vai usar, como na igreja primitiva, Deus usou pessoas conhecidas como João e Pedro, lá em Samaria. Eles foram para impor as mãos e as pessoas serem batizadas no Espírito Santo, mas Deus vai usar anônimos ou pessoas não anônimos, porque a gente sabe o nome dele, Filipe, como está escrito em Atos capítulo 8, mas ele era um diácono, ele não era um apóstolo. Nesse tempo do fim, Deus vai usar todas as pessoas, pessoas conhecidas, pessoas não conhecidas, porque a glória é de Deus, não é de ninguém. O avivamento virá porque é Deus naquela pessoa que busca este avivamento. Então, a palavra para os gentios e para judeus messiânicos que aguardam o arrebatamento e que aguardam o Messias é de Mateus capítulo 24, do versículo 3 até o versículo 14, onde Jesus mesmo dá um ponto. Ele diz, agora sim vem o fim. E quando ele fala vem o fim, ele está falando da grande tribulação, que são 7 anos de grande, mas muito prejuízo para a terra, muita morte, muita destruição, muita calamidade. Se você quer entender esses 7 anos de tribulação, veja os meus vídeos aqui no canal, onde eu falei, tem um vídeo que eu falo dos 7 selos, das 7 trombetas, das 7 taças, um vídeo para cada um desses momentos da grande tribulação. Este vai ser um momento terrível. Então, a palavra de Mateus 24, a partir do versículo 15 até o versículo 28, é uma palavra para judeus que não aceitam, que vão ser enganados pelo anticristo e que ele vai se fazer como o Messias. Como que vai ser esse engano? Muito fácil.
Está escrito, tem uma profecia, tem um rabino muito conhecido e muito importante para eles. É um rabino que é tão importante quanto foi Moisés para eles, Maimônides. E Maimônides deixou escrito um sinal. Ele disse: olha, vocês querem reconhecer quando o Messias virá? Então, reconheça esses sinais. Então, entre os sinais que ele diz, é que esse Messias deve ser reconhecido porque ele vai estabelecer a paz entre judeus e gentios, e ele entre judeus e árabes, e ele vai construir o principal sinal é que ele vai construir o terceiro templo. Todo mundo que vai para Israel, quem vai comigo, sabe que já está tudo pronto para o terceiro templo. O Instituto do Templo já tem tudo pronto, já tem kibbutz, onde levitas, sacerdotes estão sendo treinados para poderem executar o seu papel no terceiro templo. Todos os instrumentos musicais, as peças, tudo, as roupas, tudo já está pronto. E também eles já estão mobilizados para que no momento em que o terceiro templo for estabelecido, que pode ser construído ali do lado do Domo da Rocha, que tem espaço para isso, então eles já estão preparados para fazer uma construção muito rápida. E vocês sabem que, como Jesus diz aqui, eu quero ler para você entender, no versículo 15, quando, pois, vocês virem situado no lugar santo o abominável da desolação, de que o falso profeta Daniel, quem lê, entenda, então os que estiverem na Judéia, fujam para os montes, e quem estiver no terraço, não desça para tirar de casa alguma coisa, e quem estiver no campo, não volte atrás para buscar a sua capa. Ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias. Muitas pessoas me fazem perguntas sobre este momento. Este momento é porque o anticristo vai fazer um acordo de 7 anos com os judeus de paz, só que ele vai quebrar quando completar 3 anos e meio. Como que vai ser quebrado esse acordo? Quando os judeus virem que ele não, reconhecerem que ele não era o Messias, quando ele tentar profanar o Santíssimo Lugar, colocando uma imagem dele mesmo no Santíssimo Lugar e exigindo adoração, então os judeus vão ver, fomos enganados. E quando eles disserem, não nos prostramos diante dessa estátua, não vamos te adorar, não vamos mais te obedecer, haverá grande perseguição, assim como já teve desde o início da grande tribulação contra cristãos que ficaram ou aqueles que se converteram durante a grande tribulação. E vai ter grande perseguição. O tempo de Hitler não vai ser nada diante da perseguição do anticristo contra os judeus. Então, quem estiver em Jerusalém vai ter que fugir. O Senhor está falando, olha, que vocês possam orar, pelo menos que não seja no inverno, porque toda fuga no inverno, Jerusalém neva, chega a nevar no inverno, e todo tipo de fuga no inverno é mais difícil. Então ore para que não tenha, e ai das grávidas, porque correr para o deserto da Judéia, quando você foge, você vai fugir de uma forma, vai ter ansiedade, vai ter o nervosismo, alguns vão ter que fugir a pé, outros vão fugir, cada um vai fugir de alguma forma e quem está grávido vai sofrer, não é? Então ele está falando, esta palavra é para judeus que vão ser enganados, que não são judeus messiânicos e que vão ser enganados pelo falso Messias. Então, esta palavra de Mateus capítulo 24 é para judeus. Eles vão fugir primeiro para o deserto da Judéia, depois eles vão até Petra, como está escrito na palavra. É só você ver nos meus outros vídeos, onde eu falo de tribulação, onde eu falo de Mateus capítulo 24. Neste eu quero só falar sobre judeus e gentios. E quando eles estiverem em Petra, haverá um momento muito especial. Porque no final da grande tribulação, Jesus ele vai colocar os pés no Monte das Oliveiras e ele vai também lá onde está acontecendo a batalha do Armagedon e ele vai colocar um fim àquela batalha. Ele vai vencer, mas antes os judeus
que ficaram, os judeus que não aceitavam Jesus como Senhor e Salvador, vão neste momento reconhecer que Ele é o Messias. Como eu sei? Porque está escrito em Zacarias capítulo 12. E eu quero que você leia comigo Zacarias capítulo 12, neste momento, no final da grande tribulação, depois deles reconhecerem que eles foram enganados. Quando eles reconhecerem que eles foram enganados pelo falso Messias, eles vão buscar o verdadeiro Messias e eles vão ter um encontro com esse verdadeiro Messias. E está escrito em Zacarias capítulo 12, a partir do versículo 10, está escrito: sobre a casa de Davi e sobre os moradores de Jerusalém derramarei o espírito de graça e de súplicas. Olharão para aquele a quem traspassaram, prantearão por ele, como quem pranteia por um filho único, e chorarão por ele, como se chora amargamente pelo primogênito. Naquele dia, o pranto em Jerusalém será tão grande como o pranto de Haddad e Rimom no vale de Megido. A terra pranteará, cada família à parte, a família da casa de Davi à parte, e suas mulheres à parte, a família da casa de Natã à parte, e suas mulheres à parte, a família da casa de Levi à parte, e suas mulheres à parte, a família dos Simeitas à parte, e as suas mulheres à parte. Todas as outras famílias prantearão, cada família à parte, e suas mulheres também. Porque está escrito com tanto detalhe? Porque está dizendo que neste momento todo judeu vai reconhecer que o verdadeiro Messias é Jesus. Está muito claro ali, aqueles a quem traspassaram, eles vão reconhecer que ele é o Filho de Deus, que Deus tem um filho, e ele é o Filho de Deus, que era unigênito e decidiu se tornar primogênito. Que linda essa conversão dos judeus! Então, a palavra é muito clara. Quando você lê Daniel, tudo que você viu ali em Mateus capítulo 24, o Senhor falou: vai para Daniel, entenda para quem é a palavra do versículo 15 em diante. Então, quando a gente vai para o livro de Daniel, é o último versículo que eu digo para você. O anjo chega para Daniel e fala: Daniel, eu vou te revelar o que vai acontecer nos últimos dias. E esta palavra que eu vou dar para você é para o teu povo. Então, Daniel, ele recebeu uma revelação sobre o que aconteceria das 70 semanas de Daniel, em Daniel capítulo 9, é uma revelação para o povo de Israel. Então, o tempo de tribulação é uma palavra para aqueles que não creram em Jesus como seu Senhor e Salvador, e para o judeu que não reconheceu, estava aguardando o falso Messias, mas no meio da grande tribulação reconheceu que eles estavam enganados, e então eles passam a buscar o verdadeiro Messias. E o Senhor tem uma promessa: quando nós buscamos, buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração, e eles vão encontrar o verdadeiro Messias. Esta é uma mensagem de consolo, de conforto, e é muito lindo ver como Deus, ele ama judeus e ama gentios. Qual é a nossa função? Ore pelos judeus, ame os judeus, porque eles terão agora, antes do arrebatamento, um grande encontro com o Senhor, alguns, e muitos terão um encontro depois na grande tribulação. Eu espero que você tenha sanado as suas dúvidas, e se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, porque ajuda muito o canal. E também você pode ajudar outros a conhecer a palavra, compartilhando esse vídeo e sendo um grande semeador da palavra. Que o Senhor te abençoe e até o nosso próximo vídeo.